Então, pessoal, já estamos com o procedimento aqui do front-end quase feito. Só porque eu vou trazer primeiro o processo todo completo e depois a gente vai para a parte do back-end. Então, como a gente tem aqui, quando a gente fazer o clique aqui no login, tem que ser enviada essa informação lá para o servidor. Aí o servidor vai verificar lá no banco de dados se existe algum usuário ou e-mail com esse password. Se existe, beleza, aprovado, vai deixar passar. Se não existe, ele vai bloquear e aí ele não vai deixar passar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir... Como a gente está trabalhando com dados fictícios, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um banco de dados fictício aqui. Aqui em SRC, eu vou criar uma pasta que chama data, e aqui em SRC, eu vou criar uma pasta que se chama types. E aqui dentro de types, eu vou colocar user.ts, export type user. O user vai ter um ID, que é um number, um usuário, que é uma string, um e-mail, que também é uma string, e uma password, que também é uma string. Maravilha. A gente tem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o chat GPT. Vamos criar aqui um novo. Me retorne um array de objetos de usuários. Necessito 5 usuários aleatórios com essa tipagem. Não, aqui ele entendeu completamente errado o que eu preciso. Não é isso que solicitei. Necessito 5 usuários com essa. Vamos ver se ele entendeu. Aqui agora sim ele me passou. Eu vou copiar aqui. Eu vou aqui no meu data. E vou colocar data users.ts. E vou dar um export const user e vou importar o tipo aqui. Então tá feito. Isso aqui, gente, eu tô fazendo isso aqui como a gente não vai fazer o back-end agora, isso aqui vai ser como se fosse uma simulação do back-end, onde aqui são os dados e eu vou ter que consultar esses dados de uma fonte externa. Então isso aqui seria para simular o banco de dados assim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer no âmbito real, você, obviamente, não vai fazer a chamada ao banco diretamente aqui já direto na página, porque senão a requisição ia ficar uma coisa muito... um emaranhado de informações que não é necessário. Então eu vou criar uma outra pasta aqui que se chama libs, utils. Vou colocar como... sim, lib. Vou colocar como libs. E aqui eu vou colocar como um api.ts. Assim. Aqui eu vou fazer como o que a gente chama de hook. Eu vou dar um export com useAPI. E aqui vão ter minhas funções. Por exemplo, vamos colocar assim, ó, login user, que vai ser uma função assíncrona. E aqui tem que ter o const. E aqui eu vou fazer a minha função. Aqui ele vai receber username como string, password como string. Qual que é a lógica aqui? A lógica aqui, o que a gente faria? Aqui, como a gente está num âmbito onde o nosso banco de dados está sendo um array de objetos, a gente vai ter que fazer uma comparação se existe um e-mail ou username para a gente verificar se existe esse usuário ou não. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou importar aqui como se fosse o meu banco. Importei os meus usuários. E aqui eu vou fazer a verificação. Se existe algum usuário que possui esse e-mail ou esse código de usuário. Como que eu posso fazer essa verificação? Eu vou acessar meu array de objetos e vou dar um find, que ele vai me retornar o valor do primeiro elemento encontrado. Ou se não, ele vai retornar undefined. Então vamos lá então. Então, para esse array, eu vou caminhar cada item. E se item.email for igual e-mail, é porque tem. Então vou colocar isso dentro de um find, tá? Porque se me retornar verdadeiro, vai me retornar... Vou colocar dentro de um false, por exemplo. Return. Eu vou dar um alert aqui. Usuário com e-mail não encontrado. Então aqui eu já estou quebrando de cara se não tiver nenhum usuário com esse e-mail.
Então agora vamos fazer ao contrário. Se tiver um usuário com esse e-mail, e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Let user. Vai ficar melhor se eu fazer dessa maneira. Então que eu estou atribuindo numa variável. Se não tiver usuário, já vai retornar esse erro. Aqui tá faltando um negócio aqui. Aqui, ó, ele pode vir um usuário ou indefinido. Se não tiver um usuário, se não tiver um usuário com esse e-mail, ele vai retornar aqui. Se encontrar o usuário, eu tenho que verificar se if user.password é igual a password. Se for, returne true. Else, returne false. Então, o que eu fiz? Então, eu fiz uma função onde ele pode retornar verdadeiro ou falso. Vamos fazer um else aqui também, por fora, para retornar falso. Maravilha. Então ele só vai retornar verdadeiro caso ache o usuário. Caso não ache, não vai retornar verdadeiro. Vamos utilizar isso aqui, ver se está funcionando. Pessoal, fazer uma correção aqui, porque ao se tratar de um hook que a gente está fazendo, o hook ele vai retornar uma função, um objeto na verdade, e dentro desse objeto vão ter funções. Tá? Então aqui vai ser, não vai ter const, porque é como se fosse o nome de uma função. E agora sim, eu tô com um hook onde eu tô retornando uma função. E aqui eu poderia ter outras funções, por exemplo, logout. Poderia ser assíncrona. E listo. Dessa maneira, poderia ter outras funções. Outra correção, vamos fazer com que ele também encontre através do nome de usuário, do nome do e-mail, né? Então como que eu faria? Então aqui eu colocaria ou se o username do array tiver o mesmo que informado aqui no e-mail. Aí sim vai funcionar com normalidade. Então, se o usuário escrever aqui nesse campo de e-mail um valor que contenha lá dentro do meu array, vai dar OK. Ou então, se escrever aqui no campo de e-mail um nome de usuário que contenha lá dentro do meu array, vai dar OK também. Maravilha, agora a gente já pode fazer o uso dessa função. Então, inclusive, se eu venho aqui no meu form login page, aqui eu tenho que importar ele, tá? Const API, e aqui eu vou importar ele, o meu hook. E agora, por exemplo, se eu dou um API ponto, já me aparece inclusive as funções aqui. E essa função aqui, ela vai me retornar um boolean.